Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. O Senhor me traz uma palavra após a oração. E eu nem tive tempo de examinar bem essa palavra, o qual Deus me trouxe no coração. Eu pedi para Deus me dar uma palavra e o Senhor trouxe esta no meu coração. E eu quero dividir esta palavra com todos os ouvintes. Que Deus venha abençoar e salvar a vida de cada um. Está escrito no Evangelho, hoje é dia... Deixa eu ver aqui que dia que é hoje. Hoje é domingo, dia 23 de fevereiro de 2014. A palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículo 44 em diante. Está escrito assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Até aqui. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus, aqui está a tua santa palavra, Pai, que dá luz, que dá vida, que dá vista aos cegos e que abre os ouvidos, meu Pai, daquele que não ouve. Senhor, que a luz da tua palavra venha resplandecer sobre cada um que está ouvindo e que o Senhor, pelo teu poder, venha salvar e abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Então o Senhor Jesus falava muito em parábolas. Despertavam um certo interesse de quem estava ouvindo. Mas também eles não entendiam, porque não lhes era dado a entender. Mas para que eles pudessem se converter dos seus maus caminhos, se achegar a Deus, que Deus se achegaria deles também. Então o povo não compreendia as parábolas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus usava as parábolas, ele contava todas as coisas, os acontecimentos da época. As parábolas do Senhor Jesus tinham fundamentos e eram todos na época em que eles viviam, bem como esta parábola do tesouro escondido. E aqui diz no versículo 44 do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O céu é escondido. A palavra de Deus declara, está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu. E diz ele que ouviu coisas inefáveis, no qual não lhes era lícito dizer. E por causa das revelações que o apóstolo Paulo teve, foi-lhe posto um espinho na carne, para que Paulo não se vangloriasse com as revelações, as maravilhas que Deus lhe revelou. E o apóstolo Paulo ele foi arrebatado em espírito. Ele fica meio confuso, que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas ele foi arrebatado ao céu. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, no paraíso. Bem como João também foi arrebatado, estando preso na ilha de Pátimos. O apóstolo João também foi arrebatado em espírito no céu e teve as visões lindas, fantásticas e tremendas, no qual está escrito no livro de Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus.
Então o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O tesouro, você não vê ele. Você tem que escavar o tesouro. Ele fica aqui no Brasil, por exemplo, tinha antigamente a Serra Pelada, né? Não sei se hoje ainda tem, mas fez muito sucesso a Serra Pelada. E muitas pessoas iam lá para garimpar o ouro. Era como formigueiro ali na Serra Pelada. E muitos garimpavam ouro, um tesouro escondido, e muitos saíam de lá prósperos até, muito bem sucedido. Então o céu também ele é escondido. As coisas de Deus, elas são escondidas. Por quê? Porque Deus é espírito. O reino de Deus ele é invisível. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus ele não vem com visível aparência, ele começa dentro de nós. Ou seja, dentro das nossas atitudes. Quando nós decidimos deixar as coisas deste mundo e se converter ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí Deus começa a revelar para nós o seu reino. Como os discípulos que andavam com Jesus, Jesus revelava para eles as parábolas, explicava para eles as parábolas. Porque ele diz para os discípulos que a vós é dado conhecer o reino dos céus, o reino de Deus, mas a eles não. Por que a eles não eram dado a conhecer? Porque esse povo ainda estava com o coração endurecido, e Deus só fala com aquele que está com seu coração aberto para ouvir as suas palavras. Quando você abrir o seu coração, o Senhor Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Você está ouvindo a voz de Deus? Se você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar e vai fazer morada na sua vida. E você vai compreender os mistérios do reino, que é dado àqueles que andam com o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vive no pecado, a gente não tem como ver as coisas de Deus, porque elas são... É como se fosse um cristal, é uma coisa tão fina. É uma coisa tão fina que a gente não pode apalpar. As coisas de Deus são misteriosas, elas são escondidas. É um tesouro escondido no campo, uma comparação que o mestre fala. Então a gente nunca vai ver com os olhos da carne as coisas de Deus. Para nós vermos as coisas do Senhor Jesus Cristo, nós temos que primeiramente nos despir, deixar o velho homem, deixar a vida de pecado. Por exemplo, você que fuma, você que bebe, a gente tem que deixar essas coisas para lá, para trás, e buscar o tesouro escondido. Jesus quer te dar a vida eterna. Você vai trocar Jesus pelas coisas passageiras do mundo? Pense bem, vale a pena? O homem chega a 80, depois 90 anos. Se passar às vezes um pouquinho, chega a 100, 120, né? Mas e depois ele morre. Pois esse corpo aqui vai descer à sepultura e acabou. E vamos ser comidos pelas formigas. Nossa carne vai se definhar lá na sepultura. E a nossa alma? Como o Senhor Jesus disse, que adianta o homem, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? A nossa alma é preciosa, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. A nossa alma é preciosa. Nós somos tão valiosos para nosso Deus, que o Senhor Jesus deixou a sua glória, o seu império, o seu reino nos céus, e se fez homem, mortal, e morreu por nós na cruz, ali no Gólgota. Jesus derramou o seu sangue por você também, meu ouvinte, meu ouvinte. Ele derramou o seu sangue por ti. Ele fez o sacrifício. Naquele tempo eram animais que eram colocados a holocaustos. O animal morria por causa do pecado do homem. E o Senhor Jesus tomou as nossas dores, tomou os nossos pecados e se fez maldição em nosso lugar. Porque todos nós somos destituídos da glória de Deus desde quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. E o homem e a mulher foram expulsos do jardim. E a partir daí, da desobediência deles, o homem passou a pecar. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perca a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo, você tem que escavar, você tem que buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu ser, o seu entendimento. E aqui ele fala aqui, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ele compara como um tesouro escondido, que um homem achou e escondeu.
e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que você vai fazer? Vender. Não é você vender o seu dinheiro, como ensinam por aí, vender as suas propriedades e dar todo o dinheiro na igreja. Não é isso que Deus está te mostrando aqui. Vender aqui tudo quanto tem é você deixar as coisas que valem para a sua vida, as coisas de mais importância para a sua vida. É você se despir dessas coisas, das vaidades do mundo. Por exemplo, você que fuma, você larga do cigarro. Você que bebe, larga da bebida. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Então, quando você passa a deixar as coisas que não agradam a Deus, você está vendendo tudo quanto tem e está comprando aquele campo. Você está comprando uma vida com Deus. Você está abrindo mão. Certa vez, quando o Senhor Jesus falou de um jovem rico que chegou para ele e disse: bom mestre, que farei para eu dar a vida eterna? E ele falou: guarda os mandamentos. Ele falou: tudo isso eu tenho feito. Tudo isso eu tenho feito. Eu tenho guardado os mandamentos. Eu tenho vivido na lei de Moisés. E diz que Jesus o amou e falou: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então o jovem rico, ele amava as coisas, ele amava muito o dinheiro dele. Ele não abriu mão das coisas materiais, daquilo que agradava a carne dele. E por isso aquele jovem, ele se perdeu, porque ele amou as coisas do mundo e não a Deus. E Deus, ele quer um coração somente para ele, exclusivo. Deus é exclusivo. O mandamento de Deus é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o ser, e o próximo como a ti mesmo. E aí os discípulos perguntaram: mestre, eis que nós deixamos tudo. Nós deixamos todos eles, eu abandonei, Pedro, abandonei a minha pesca, Senhor, para te seguir. Levi disse, que é Mateus, eu abandonei a alfândega para te servir. Eu era coletor de impostos. Eu abandonei tudo, eu abandonei a pesca, eu deixei tudo por ti, Senhor. E ele disse: não há quem não tenha deixado tudo nessa vida, que não receba 100 vezes nesta vida e por fim a vida eterna. 100 vezes nessa vida. É boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Quando nós nos despojarmos desta vida, quando nós deixarmos as coisas que não agradam a Deus e seguirmos o reino de Cristo, entrarmos dentro deste reino e começarmos a andar pelas regras deste reino, deixar aquilo que não agrada a Deus, deixar o pecado, deixar o adultério, deixar aquele caso extraconjugal, deixar a mentira, o roubo, deixar as coisas que desagradam a Deus, e você sabe dentro do seu coração que isso que você está fazendo não agrada ao teu Deus. E Deus quer te limpar. Ele quer te dar a verdadeira vida. Ele é o tesouro escondido no campo. Jesus é o tesouro. A nossa vida está escondida em Cristo. Esta vida é passageira, meu amado, minha amada. Deus quer te dar a vida eterna. Mas nós temos que abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Nós temos que fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus disse que só vai entrar no céu aquele que fizer a vontade do Pai. E nós temos que fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, é a separação deste mundo, é andarmos em justiça e integridade, é nos limparmos dia após dia, seguindo ao Mestre, vivendo neste mundo como forasteiros, como peregrinos, como o povo de outrora também viveu. O apóstolo Paulo viveu como missionário, pregava a palavra. Paulo também era curtidor, ele trabalhava e também pregava o evangelho. E muitas vezes o apóstolo Paulo foi preso, muitas vezes, nas cadeias, e ele não deixava de falar da palavra de Deus. Mesmo José, quando foi preso também no Egito, não deixou de servir a Deus. E Deus usava José nos sonhos e nas revelações. E um dia Deus exaltou a José no Egito e o fez governador do Egito. Aqueles que servem a Deus não ficarão envergonhados e nem confundidos. Jamais. E aqui ele também compara: outros sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. É a pérola de grande valor. O que é mais importante? Quando o Senhor Jesus
Estavam numa casa, entraram porque a casa estava tão cheia, e entraram naquela casa por cima 4 homens, carregando um paralítico por cima do telhado, e descobriram o telhado. E entraram com aquele paralítico, e todos olhavam admirados e falavam nos seus próprios pensamentos. Quando Jesus falou para ele, disse: Filho, estão perdoados os teus pecados. E começaram a falar nos seus pensamentos, e o Senhor Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda? Ou estão perdoados os teus pecados? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. Então o que levou aquele homem naquela situação de enfermidade foram os seus pecados. E o Senhor Jesus perdoou os seus pecados. Porque o mais importante não é Deus curar a pessoa na terra. O mais importante é salvar a alma, é salvar a vida eterna, é da vida eterna, é salvar o homem da condenação eterna. Essa é a pérola de grande valor. A pérola de grande valor é um tabernáculo que Deus tem para nós, que nunca vai se desfazer. É uma casa eterna que Deus tem para nós, que nunca vai acabar. É um corpo incorruptível que Deus nos quer dar. Essa é a pérola de grande valor. Essa é a vida eterna que Deus quer nos dar. Você vê bem que Jesus, Ele é o nosso tesouro. A pérola é um corpo novo que Deus quer nos dar. Vamos negociar então? Vamos ser uma pessoa prudente, inteligente? Coloca na balança, vamos analisar bem. Quanto tempo que o homem vive na terra? 80, 90, passou um pouquinho, a pele vai envelhecendo. Como dizem em Eclesiastes capítulo 12, que os moedores, por serem poucos, a pessoa já não tem mais o apetite, não tem mais aquela força, ele se torna fraco. O gafanhoto para a pessoa, que é tão levinho, ele se torna um peso. Os ouvidos começam a ficar surdos, os olhos cansados. E diz que o homem vai indo à sua casa eterna, o corpo vai se desfazendo, vai voltando ao pó, porque do pó veio. Então nosso corpo, ele é corruptível, é um corpo que é mortal, ele vai envelhecendo, vem as enfermidades, vem o cansaço, o enfado. Por isso que no Salmo 90, Moisés diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Essa vida é passageira. A pérola é um corpo novo, incorruptível. É um corpo como o corpo de anjo. Certa vez chegou um para Jesus e falou: Mestre, a minha mulher morreu. A mulher que eu casei morreu. Né? Tinha a mulher de uma pessoa lá, que eu não me lembro direito, mas disse que a mulher morreu e um tinha casado com ela, né? Primeiro foi assim a história. Um casou com ela, aí o marido morreu. Aí tinha que suscitar a descendência, né? A descendência. Aí o outro irmão, se apossou da mulher. Até chegar ao 7º. Foram 7 homens que se apossaram da mulher. O 6º tinha morrido, e depois morreu o 7º, e por último também morreu a mulher. E eles perguntaram: Mestre, na ressurreição, de quem que essa mulher vai ser mulher? De qual dos maridos que ela vai ser a mulher? E o Senhor Jesus olhou para eles e disse: Errais, vocês erraram, não conhecendo a Escritura, a palavra de Deus, e nem o poder de Deus. Na ressurreição, Jesus disse, nem se casam e nem se dão em casamento. Serão como os anjos nos céus. Olha a diferença. Então na ressurreição não vai ter marido e mulher. Na ressurreição seremos como anjos nos céus. Essa é a diferença. Então Deus quer dar um corpo incorruptível para nós. Deus quer dar um corpo eterno, um tabernáculo, um corpo de anjo. E não este corpo pequeno. Esse corpo de carne, ele vai perecer. Só para a gente confirmar aqui no segundo livro de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, olha como Deus fala aqui. Eu posso ler um pouquinho mais antes daqui, no capítulo 4, versículo 16, para a gente ver mais
em detalhes, né? Capítulo 4 de 2 aos Coríntios, versículo 16. Está escrito assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, o corpo, né, se corrompa, se envelheça, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O interior é a nossa alma, a nossa vida com Deus. Versículo 17: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se veem, se não veem, são eternas. Então Paulo aqui fala sobre as tribulações dos cristãos e a vida eterna que Deus tem para nos dar, que não se compara o sofrimento dessa vida com a vida nova que Deus vai nos dar. E aqui no capítulo 5 ele esclarece bem: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, nosso corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Então Deus ele quer nos dar um corpo, um novo tabernáculo, um corpo de anjo, uma pérola de grande valor. E esta pérola é Jesus Cristo quem tem. Diz que a nossa vida, ela está escondida com Cristo Jesus. E quando Cristo se manifestar, quando ele vir buscar o seu povo, aqueles que entregaram a sua vida para eles, aí ele vai dar um novo corpo. Jesus também diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder a sua alma? E ele também diz que aquele que quiser perder a sua vida, aquele que perder a sua vida por ele, achá-la-á. Mas aquele que ganhar esta vida, vai perder a vida eterna. Aquele que quiser viver somente nesse século, ele vai perder a vida eterna. Então você tem que trocar. Você tem que fazer uma troca. Você tem que receber o Senhor Jesus como teu Salvador, abrir mão das coisas desta vida, para que você tenha direito da vida eterna. E você vê interessante que ele fala aqui que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca por pérola. Um homem negociante é uma pessoa prudente, inteligente. Então esse negociante aqui, ele está buscando por pérolas. Ele é um comprador de pérolas, vamos dizer assim. Aí ele encontra uma pérola que ganhou o dia. Poxa, eu ganhei o dia hoje. Ganhei o dia, achei essa pérola aqui, que é tremendo o seu valor. Ah, nossa, eu tenho essa pérola aqui para mim, acabou, ganhei o dia. Então o que ele foi? Ele foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. E comprou aquela pérola que tinha um valor maior. Essa que da vida que Deus quer para te dar. É a grande pérola que tem um valor maior. É a vida eterna. É trocar este corpo corruptível por um corpo incorruptível que Deus quer te dar. A vida eterna. Não troque a vida eterna por nada dessa vida. Não troque a vida eterna por um cigarro. Não faça isso. Não troca a vida eterna por um copo de cerveja, não. Não troca a vida eterna por as coisas dessa vida, por bailes funk, por forró, por caso de amante, adultérios, mentiras, trapaças, dinheiro ilícito, roubos. De que adianta muitas vezes o homem chegar e ganhar seu dinheiro desonestamente, fazer a sua casa na areia com um dinheiro que não é dele? Não prospera. Mais cedo ou mais tarde a casa cai porque ela foi edificada na areia. Mas se você edificar a sua vida na rocha, que é Cristo Jesus, Deus vai te abençoar. Deus vai te guardar. É uma história que Deus me traz à frente no tempo do povo de Israel, no tempo que Josué entrou na cidade de Jericó, e havia uma muralha enorme naquela cidade de Jericó. E naquela muralha, no meio daquela muralha, vivia Raabe, a meretriz. Raabe era uma prostituta e ela vivia naquela muralha, ela morava ali. E estava tendo uma guerra tão grande ali. E a Raabe, ela guardou os espias na sua casa e Deus deu um livramento para aquela mulher. Aquela mulher não morreu no meio da guerra, ela foi salva. E ela é contada no livro dos Heróis da Fé, no capítulo 11, de Raabe. E ela foi salva por Deus.
porque ela edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Ela edificou a sua casa na palavra de Deus, ainda que estava no mundo de pecado, mas Deus estendeu a sua mão sobre aquela vida e a salvou e a dignificou, porque ela serviu a Deus, ela guardou os espias, ela guardou os servos de Deus na sua casa. E se você está ouvindo esta palavra hoje, e você tomar uma atitude, os seus pecados te serão perdoados, e Deus vai te dar uma nova vida. Ele vai fazer com que a sua casa seja edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Seja como um bom negociante. Essa pérola que você está ouvindo hoje, esta é a pérola de grande valor. Hoje você ganhou o seu dia. Não troque a salvação por nada deste mundo. Por nada deste mundo. Deus tem a vida eterna para te dar. E aqui no versículo 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus também compara o reino dos céus como uma grande rede lançada no mar, uma rede. Quando a rede é lançada no mar, ela vai pegar tudo quanto é peixe. Vai vir camarão, vai vir caranguejo, vai vir água-viva, lula, ostras e peixes, de tudo quanto é tipo de peixe. Essa rede é quando a pessoa é chamada. O Senhor, Ele chama. Ele vai chamando as almas para serem salvas. Ele chama, Ele vai chamando as vidas. Só que depois vai ter uma seleção, uma separação. Os peixes ruins, que Ele fala aqui, que são tirados fora, são aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, que vêm na casa de Deus e continuam nas práticas erradas. Continuam na vida de pecado. E Deus não tem comunhão com o homem que vive em pecado, com a mulher que vive em pecado. Então, se a pessoa não se converter, não se transformar pelo poder da palavra, não deixar as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus, infelizmente se perderá. Porque nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Quando nós entramos no reino de Deus, existem as regras do reino. E nós temos que obedecer essas regras. Nós temos que praticar o que a palavra de Deus diz, para que possamos ser salvos e perseverar até o fim para sermos salvos. Então vem tudo quanto é tipo de peixe, vem tudo quanto é tipo de gente na igreja. Vem pessoas sinceras, vem pessoas não sinceras, vem todo quanto tipo de pessoas, vem bêbados, vem viciados, drogados, homossexuais, pessoas que vivem na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo. Só que pelo poder da palavra, as pessoas são transformadas. Mas tem aqueles que não querem ser transformados. E aqueles que recusam a ser transformados, infelizmente, se perderão. Porque o Senhor Jesus diz também que a porta é estreita, que larga é a porta que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à salvação, que leva ao céu. Então nós temos que renunciar à vida errada. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que furtava, não furta mais. Antes, trabalhe para que tenha condições de ajudar aquele que está em necessidade. Então, é uma troca. O homem da pérola achou uma pérola que valia mais. Então ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola que tem mais valor. Então, se você vai ganhar este presente de Deus, que é a vida eterna, um corpo de anjo, nós temos que pagar o preço para receber esse corpo. Jesus pagou o preço por nós. Ele deu a vida, Ele comprou. Ele se fez maldição por nós. Só que nós temos que receber a palavra de Deus e andar de acordo com a palavra de Deus. É obedecendo ao que Deus requer de nós. É deixar aquela vida errada. É deixar a vida de pecado. É deixar o caminho das trevas e andar no caminho da luz. É andar em retidão. É andar em obediência à palavra de Deus. E Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te dar a vida eterna hoje.
Hoje você que está ouvindo esta palavra, abre o teu coração para o Senhor Jesus. Abre o teu coração. Renuncie à vida de pecado. Renuncie às coisas do diabo. Deixa essa pérola que não tem valor e compra a pérola de grande valor. Seja inteligente. Essa vida aqui é 90 anos, 100 anos, canseira, é aposentadoria, é um salário tão pequeno. Às vezes a pessoa fica aí na farmácia comprando remédios, se enrola toda em dívida, aí vai lá e financia dinheiro, empréstimos, e fica toda enrolada. E essa vida que é passageira, ela termina. O homem é como a flor da erva, não é nem como a erva, é a flor da erva. E cai, morre, envelhece. Por que Deus fez isso com o homem? Para que o homem não se vangloriasse, para que o ser humano não se vangloriasse. Porque nós somos tendenciosos a pecar. Nós somos maus, a nossa natureza é má. Nós não somos bons. Os seres humanos não são bons, não, somos maus. Jesus falou bem claro: se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus vos dará bens àqueles que vos pedirem. Quando o jovem rico chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Porque Jesus sabe que a natureza humana é má. Embora Jesus nunca pecou, mas ele não quis se gabar. Jesus não se glorificou a si mesmo. Ele glorificava a Deus estando num corpo de carne como o nosso. O homem é mau. Você vê no capítulo 6 de Gênesis, diz que o homem, tudo quanto é coisa má no seu pensamento ele fazia. E Deus se cansou e destruiu a terra no tempo de Noé com a arca, com a água, e salvou Noé e sua família na arca. E Deus fechou a arca, ele betumou. Deus lacrou a porta da arca para que ninguém tentasse entrar pela porta. E hoje essa arca, simbolicamente falando, é o Senhor Jesus, que é a porta. E Ele está às portas, te esperando. Jesus me tirou também do charco de lodo. Jesus me tirou do mundo que eu vivia, dos bares da vida, das bebidas, dos cigarros. Eu fumava quase 3 maços por dia. Certa vez eu tive que abrir a porta da geladeira para respirar. Tão asfixiado que eu estava por aquele cigarro. É um prazer terrível. O cigarro, ele dá câncer no pulmão. Ele vai matando aos poucos o corpo do homem, da mulher. É um prazer que não vale a pena. É a mesma coisa o adultério. O adultério não vale a pena. Não vale. A pessoa troca a sua esposa por uma outra, ou troca seu marido por um outro. E você sabe que isso não vai te fazer bem. Vai ter que viver na mentira. Isso vai matando a pessoa aos poucos. Ela vive correndo com medo. A pessoa, ela vive como Caim, fugitivo. Porque ela sabe que ela está em pecado. Ela sabe que ela está no erro. Não tem como esconder. É como um bandido quando ele mata alguém. Se ele não confessar o crime que ele fez, ele vai viver torturado pro resto da sua vida. Enquanto ele não desabafar, que ele confessar que ele matou, ele vai viver como fugitivo dentro dele. A alma dessa pessoa não tem paz. E o meu Deus diz na sua palavra que o ímpio não tem paz. Não tem paz. Não tem como ter paz vivendo nas trevas. Não tem como. Quando Caim, que era irmão de Abel, matou Abel por inveja, Deus puniu a Caim. E Caim viveu como um fugitivo, como um vagabundo, sem ter direito a nada. Vivia correndo, com medo de todo mundo, atormentado. Como Saul também, que desobedeceu a Deus, foi oferecer um sacrifício que não era ele que fazia aquilo, era Samuel, que era sacerdote e profeta. E Saul foi desobediente a Deus, e Deus enviou um espírito, foi o próprio Deus que enviou o espírito, lá no livro de Samuel. Deus enviou um espírito que o afligia, que perturbava a Saul por causa da sua desobediência. E Saul perdeu o seu reinado. E sabe qual foi o final de Saul?
Ele foi atrás de uma mulher necromante para consultar, depois que Samuel morreu. Ele foi consultar, achou que era Samuel que estava falando ali, era um demônio falando pela boca de Samuel. E o final de Saul foi triste, porque Saul se enforcou. Perdão, o Saul se matou. Foi Judas que se enforcou, né? Saul se matou. Por quê? Ele era rebelde, desobediente. E Deus é sério, Deus é amor, mas nosso Deus é justiça. Nosso Deus é justiça. Então Ele te chama, Ele te fala hoje: eis que estou à porta e bato. Não deixe para amanhã. Busque a Deus hoje, enquanto Ele está perto. Nós não podemos renunciar à salvação, meu amado, minha amada. Nós não podemos rejeitar a salvação. É muito sério. É muito sério. É muito sério mesmo. Eu posso provar para você nas Escrituras. Meu amado, minha amada, é muito sério. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, minha ouvinte, meu ouvinte, está escrito assim, ó. Hebreus capítulo 2. Quão sério é a salvação, meu amado, minha amada. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então ele diz aqui no versículo 3, é muito séria essa palavra. Ele diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos, se não dermos crédito, se não ligarmos, se não se importarmos com uma tão grande salvação? E aqui no capítulo 3, versículo 7, do mesmo livro de aos Hebreus, está escrito: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, ele continua, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, meu amado, minha amada, Deus é um fogo consumidor e existe somente dois caminhos. Eu não posso falar mentira. Eu não posso falar o que a palavra de Deus não ensina. Existe o caminho da vida eterna, que é com Cristo Jesus, que é através de esforço, que é através de renúncia, é através de deixar o pecado e obedecer a Deus. E existe o caminho da perdição, que é a porta larga, onde a gente vive neste mundo e agrada a nossa carne, e vive nos vícios desta vida, mas depois também é a vida eterna no lago de fogo e enxofre. E Deus não quer que você ou eu vamos para lá. É muito sério. É muito sério. Então hoje você está ouvindo esta palavra, esta pérola de grande valor. Compra esta pérola com a tua obediência e deixa as coisas desta vida. Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te dar a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra e nos purificar de todo pecado e todo mal. Mesmo eu que estou pregando a palavra, se eu não viver esta palavra, eu estarei encaminhando para o lago de fogo e enxofre. Então eu tenho que ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Todos nós. Até o próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que ele se fez fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, ele também diz: e olhei por mim mesmo para que eu não venha a ser reprovado.
Até o apóstolo Paulo poderia perder a salvação se ele não vigiasse, se ele não cuidasse da sua vida. E quando a pessoa ela vem para o reino de Deus, o diabo vem com as tentações. Vem, ele oferece muitas coisas aparentemente boas na hora da necessidade. Jesus, na hora da necessidade, lá em Mateus 4, na tentação do deserto, o que ele fez? Como Jesus estava em jejum, estava sem se alimentar, ele chegou e ofereceu para Jesus as pedras para que ele transformasse as pedras em pães. E muitas vezes o diabo ele te mostra as coisas. Ele pode te mostrar uma casa de prostituição e falar, olha, você está já há uns 6 meses sem ter caso com a sua, sem ter uma vida sexual com a sua esposa. Vai nesta casa de prostituição. Vai lá. Vai se divertir lá. Como ele falou para Jesus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a casa de prostituição, ela não vai te saciar. Ela vai te trazer mais transtorno ainda. Ela pode trazer para você enfermidades, doenças venéreas. E traz coisas terríveis. A consequência da prostituição é terrível. É terrível, não vale a pena. A palavra de Deus também diz que os olhos não se fartam de ver e nem o inferno se satisfaz. O nosso corpo ele não se satisfaz com nada. Se hoje você se alimenta bem, se hoje você encheu a tua barriga, se alimentou bem, amanhã a fome voltará novamente. Então o pecado ele não se satisfaz. O pecado é um abismo. É infinito. É um grande abismo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que os que semeiam na carne colherão corrupção, mas aqueles que semeiam no Espírito colherão a vida eterna. Então hoje você pode escolher qual pérola que você quer, a pérola pequena ou a pérola de grande valor, que é esta palavra que você está ouvindo e que pode te dar a vida eterna. Você pode escolher. Jesus quer te dar vida eterna. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer transformar a sua vida e te fazer uma nova criatura, regenerado, salvo. Meu ouvinte, olha, eu posso te dizer para você que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem guardado a minha vida nesses anos, são 10 anos servindo a Deus, estou gatinhando, estou aprendendo, eu sou como um abortivo. Eu sou como um abortivo, como diz Paulo. Nem fazia parte eu do povo de Deus. Eu achava que eu ia morrer fumando. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. E aqui eu estou pregando a palavra de Deus e dizendo que Deus é bom. E que a sua misericórdia dura para sempre. Mas Deus é justo, minha amada, meu amado. Deus é justo. Existem os anjos nos céus que observam e que estão olhando tudo na terra. Existem os demônios, e existe o povo de Deus e o povo aqui na terra. Então Deus é justo. Deus ele deu o livre-arbítrio para o homem, para o ser humano. Quando ele fala homem, se refere a homem e mulher. Então ele deu o livre-arbítrio para o ser humano. Deus não força, não obriga ninguém a segui-lo. Só que Deus ele é a justiça. E como ele vai dar a vida eterna para aqueles que o servirem, ele também dará a condenação eterna para aqueles que o rejeitarem. Porque o lago de fogo e enxofre, ele foi criado para o diabo e para os seus anjos, não foi criado para o ser humano. Mas como Deus é justo, e diz que a base do trono de Deus é verdade e justiça, então ele vai fazer justiça. E vai mandar as pessoas que não obedeceram a sua palavra para esse lugar também, junto com o diabo que foi rebelde e os seus anjos. Então a minha oração é que Deus tenha misericórdia de você, da sua alma, que Deus tenha misericórdia da minha alma também, que Deus nos conserve e me guarde de pé, me sustenta pela sua mão poderosa, e que Deus venha salvar também a sua vida, que Deus venha transformar a tua vida por esta palavra, que Deus venha restaurar, a te libertar dessas cadeias. Oremos a Deus nesta hora. Senhor Deus, com toda a autoridade, meu Pai, eu intercedo por estas vidas, meu Deus.
minha é a voz, mas tua é a palavra, e que esta venha transformar este ouvinte, meu Deus, e que esta palavra venha salvar esta alma, arrebatando do fogo eterno. Livra, Senhor, estas vidas que estão caminhando para a morte. Livra, Senhor, e salva, meu Deus. Salva com a tua misericórdia, Pai. Converte estes corações a Cristo Jesus. Desvenda, meu Pai, estes olhos que estão fechados. Abre esses ouvidos que não estão ouvindo, meu Pai. E salva, ó Deus. Por amor do teu santo nome. Envia, meu Pai, os teus anjos para guardarem, para livrarem e para acampar ao lado destas vidas, para que o maligno não as toque, meu Deus. Para que o diabo não venha roubar estas vidas. Salva, ó Deus, por amor do teu nome. Ó Senhor, envia o teu Espírito Santo para convencer este ouvinte, esta ouvinte, do pecado, da justiça e do juízo. E abençoa, meu Deus. E envia a tua paz. E santifica a cada um, meu Pai, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Bendito para sempre. Amém, Jesus.